Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o André Santos, ele que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui em Alagoas. E entre outros assuntos correlatos, ele vai falar sobre a importância do lançamento este mês em Brasília da Frente Parlamentar da Hotelaria Brasileira. Senhor André Santos, é um prazer tê-lo aqui novamente no Frente a Frente e com uma boa notícia. O que se espera na prática desse marco histórico que é a formação de uma frente parlamentar para o setor? Para a gente foi eu diria, uma luta de muitos anos, né, que a gente via outros setores do Brasil tendo, né, os seus representantes e o nosso setor que é tão abrangente, tão rico, e nós não tínhamos nenhum representante lá, nenhum, basicamente zero. Então, começamos do zero, né? O atual presidente nacional da BH, que é Manuel Linhares, conhecido como Baixinho, nordestino, tem que ser nordestino. E articulado porque é um cearense, É um cearense. Então, ele conseguiu, né, juntamente com todas as ABHs, a formar essa frente parlamentar mista. Hoje ela está compondo quase 250 representantes. Né? Já nasce forte. Né? Nasceu forte. Hoje é o segundo maior grupo que tem lá em Brasília em relação de representação. E hoje eles estão lá também brigando pela reforma tributária no Senado, que é um assunto importante. Exatamente. Importantíssimo ser tocado nesse assunto. E que para a gente foi um grande passo, como também nós temos um alagoano representando lá, que é o vice-presidente, um dos dois vice-presidentes que nós temos, é um alagoano, o deputado Marcos Beltrão, que está lá, que já foi ministro do Turismo, conhece muito bem do setor. Inclusive o ministro do Turismo, o Celso Sabino, se fez presente nessa solenidade. Né? E na solenidade ele esteve presente, ele discursou, falou muito bem, se colocou muito bem, e isso deu mais força ainda que nós estamos no caminho correto de trabalharmos junto com a esfera federal para que a gente possa realmente elevar esse turismo nosso, que nós temos todas as ferramentas para ter um turismo realmente de forte de mercado, mas porém nós temos ainda muitos entraves. Esses entraves têm que ser tirados para que a gente possa realmente o turismo no Brasil crescer como deveria ser há muito tempo. A comissão mista vai caber a ela a formulação de leis que venham a beneficiar o setor? Hoje, incrível que pareça, hoje tem 315 leis que estão sendo elaboradas lá dentro que podem interferir diretamente ao turismo. E, infelizmente, a grande maioria pode prejudicar o setor. E essa frente vai realmente trabalhar a favor e compreensão dos nossos representantes como é frágil o turismo, né? Eu digo sempre o seguinte, que o turismo ele abrange 52 setores, é uma coisa que expande e tem outros setores envolvidos. Hoje já tem estudo comprovando que são 100 setores envolvidos no turismo. Então, se você mexe numa peça, numa cadeia, você pode prejudicar se você prejudica um setor do turismo, você pode afetar toda a cadeia do turismo. E isso é muito sensível. Como, por exemplo, eu posso dar um exemplo, anos atrás, que teve a questão do óleo aqui na orla do Nordeste, meados de agosto a setembro. Atingiu diretamente a alta temporada nossa, 6 meses depois. E a gente passamos meses para recuperar toda a diária média dos nossos hotéis, todo o contexto do nosso hotel. É muito sensível. Se você estoura, por exemplo, uma violência numa região, numa cidade, você prejudica toda a cadeia, porque quem vai... A questão da segurança pública, não é? Que exato. Ninguém vai a um país não. Ou a uma cidade com um histórico de violência urbana, não é? Nós tínhamos um problema muito sério agora, até aqui, da violência nossa passada, e prejudicava demais. Quando nós íamos divulgar o nosso destino, a primeira pergunta que os agentes de viagem perguntavam, e aí a violência, como é que está? Você tem a capital mais violenta do Brasil, como é que você quer que eu leve o meu passageiro para a sua cidade? Né? Então, houve investimento. É a questão das políticas públicas. Públicas. O investimento altíssimo na segurança ainda continua. Hoje nós temos um índice maravilhoso de violência, a queda de violência no estado como um todo. E isso transforma, que é uma das bases. Tem um hoteleiro que ele sempre fala que o turismo só existe uma palavra, segurança.
E eu concordo com ele plenamente. Segurança em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Até porque nós passamos aí pela pandemia e Alagoas foi exemplo para o Brasil. Né? Enquanto se comprava, montava hospitais de campanha, aqui estávamos vendo a construção de novos hospitais. Né? E não se vacinou quem não quis. Porque verdade. O poder público cuidou de fornecer a condição necessária para a população. Né? Isso a gente não teve, a pandemia para a gente, é lógico, a hotelaria ainda, recente ainda, porque, como eu digo sempre, se o hotel fosse uma indústria mesmo, eu podia vender 100 diárias por dia, tendo 50 apartamentos. Mas se eu tenho 50 apartamentos, só posso vender 50 diárias por dia. Então, nós temos uma regularidade no ano, lógico, porém, a gente tem um problema que o crescimento da diária média e outros fatores é lento. A gente não consegue recuperar rapidamente como uma indústria, por exemplo, na pandemia que teve que reduzir a sua produção, mas quando voltou ao estado normal, vamos dizer assim, ela voltou com grande produção. A gente não consegue. A gente tem aquela quantidade limitada de apartamentos, diárias X por dia, e só pode vender isso. Quantos leitos temos em Alagoas? Hoje, disponíveis ao o mercado? Estado fez um estudo muito profundo e identificou que nós temos 42 mil leitos no estado de Alagoas. E o que é necessário para atender a demanda ou o que já tem, dá para manter? A hotelaria hoje está muito bem, porque nós temos mais 14 projetos a ser construídos em Maceió, em construção e a ser construído. É uma boa perspectiva. Né? É o estado que mais cresceu proporcionalmente à quantidade de construção de hotéis no Brasil inteiro. Não tem outro destino que construiu mais hotéis como nós e nós continuaremos construindo mais hotéis. Isso prova a segurança que os empresários estão tendo no destino. Lógico que nós temos nossas mazelas, nós temos nossos problemas que têm que ser corrigidos e gravíssimos, mas nós temos uma questão muito forte e também, como o Brasil tem, que são as belezas naturais. Para a gente divulgar o nosso destino, divulgar Alagoas, divulgar Maceió, é fácil. Nós tivemos uma reunião ontem com uma maior operadora da América Latina e eles mesmo disseram isso. Olha, divulgar Maceió, divulgar Alagoas é muito fácil. Vender o destino. O destino é muito fácil hoje, porque nós temos segurança, temos infraestrutura, temos atendimento, tem bons hotéis, hotéis novos. Os hotéis mais antigos estão tendo retrofits, que são reformas para melhorar a sua qualidade do seu produto. Temos a mão de obra hoje qualificada nos nossos colaboradores. Aí falta, lógico, criarmos, porque o destino, por exemplo, Maceió e Alagoas, nós temos as belezas naturais das praias. 70% do turismo que roda pelo mundo é praia. E tem a interiorização também do turismo. Né? Hoje, destinos como Piranhas, que está crescendo consideravelmente, Piranhas hoje tem 3.300 leitos. Eu conversando com o presidente da BH do Piauí, ele disse que Piauí tem 2.200 leitos. O estado. E Piranhas, que tem, se não me engano, 35, 40 mil habitantes, tem 3.300 leitos. É incrível. Isso é incrível, né? E nós temos Penedo que está despontando, é um produto maravilhoso, um destino espetacular, histórico. Então, tem a União dos Palmares com o Quilombo e outros que têm que ser trabalhados. O Quilombo dos Palmares tem que ser trabalhado da forma mais adequada para atrair. Existe desejo, mas falta estrutura lá dentro. Durante a solenidade de criação dessa comissão mista, dessa frente, né, parlamentar, foi tocada numa questão que parece ser o calcanhar de Aquiles do setor, que é a necessária reforma tributária. Em que, especificamente, digamos assim, pode fazer a diferença uma reforma nesse setor? Todo mundo deseja a reforma tributária. A gente fala muito que nossos contadores não é nosso funcionário, é funcionário do governo. Porque as certidões, os impostos, tudo que tem que ser dado, ele perde muito tempo. A gente tem que ter unificar e ser mais prático. Ou a maioria, ou todos. Como acontece? Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, quando você encerra a conta num restaurante, você recebe a conta, o valor, depois vem embaixo os tributos. E é básico, é preço final de venda, na ponta. E nessa reforma tributária existe 3 tarifas, né, vamos dizer assim.
Uma que é zerada, que foi definida, né, pela Câmara de Deputados, que é, por exemplo, alguns medicamentos, medicamentos para câncer, produtos do agronegócio, educação, saúde, tem muita coisa que realmente a gente concorda, acho que é correto, eu acho que deve ser aberto até mais leque para isso. Tem a tarifa cheia, que a gente chama, que na época, na Câmara de Deputados, estava sendo comentado por 25, já é acima do normal do mundo afora, mas no Senado já estão dizendo que vai ficar em torno de 25%, talvez chegue a 30%, 34%, e a tarifa especial, que é 50% do valor cheio. Então, na época que nós conseguimos colocar o turismo, né, a hotelaria, no meio, na tarifa especial, que nós íamos ficar com 12,5%, se for 25%. E iremos pagar mais, porque a média nossa hoje desse IVA, especificamente dos impostos que envolve o IVA, nós pagamos 10,5%. O IFA é? IVA. IVA, perdão. E nós hoje, a gente paga 10,4%, 10,5% e vai passar para 12,5%. Mas a gente aceita, vamos para melhorar o país, a gente concorda. Lógico, o IVA do turismo mundo afora, por exemplo, o México não paga nada, é 0%, porque ele sabe que quando você incentiva um setor, como o caso do turismo, vários setores são abastecidos, são favorecidos. Eu tenho amigos meus que é dono de supermercado que me perguntam a ocupação dos hotéis como estão. Aí você vai perguntar, mas por que o dono do supermercado quer saber? Porque ele sabe que o funcionário vai ganhar dinheiro, o hoteleiro vai ganhar dinheiro, vai se comprar mais e vai movimentar a sua empresa. E tem, lógico, tem outras preocupações nossas da reforma tributária, que são algumas coisas que não estão sendo comentadas na sociedade. Por exemplo? Existe uma comissão, um conselho, formado de 27 estados e 27 prefeitos, que eles vão ter um poder muito forte em decidir certas mudanças, aumento de impostos, sem passar na Câmara e no Senado, por exemplo. Como assim? Também não, também não sei também. E são certos pontos que eu assisti uma palestra recentemente na Conotel, que nós tivemos, é uma feira nossa especificamente da hotelaria, e o palestrante era um professor especializado em tributos, e ele me fez não dormir bem nessa noite, quando assisti a palestra dele, porque realmente é muito preocupante. E outra, a reforma, a previsão são 10 anos. Você imagina, você passar 10 anos com a atual, que é complexa, e a outra que também é complexa também. A unificação de impostos seria a saída para algumas áreas? Algumas áreas e tudo mais. Por exemplo, acontece muito. Exemplo, na Inglaterra, por exemplo, que nós fizemos umas pesquisas dos países que têm o IVA, né, como referência. A Inglaterra ela tem 19%, mas cobra 9% no turismo. Tem outros que quiseram. Filipinas hoje, que atrai muito mais turista internacional que o Brasil. E as Filipinas é zerado. Não estou dizendo para ser zerado da gente. Isso barateia para a estada no destino pelos turistas? Posso citar um exemplo prático, perdemos uma concorrência, que uma operadora de Portugal viria com voo fretado agora em agosto. Perdemos para Cancún por causa de preço. Não foi praia, não foi a questão diferencial, foi preço. E sobre preço, eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre essa questão de a malha viária ainda está aquém da necessidade do desenvolvimento do turismo na região. Porque não faz sentido a passagem aérea ficar mais barata, mais de R$1.000, se você sai de Maceió, por exemplo. Você teria que ir de carro para Sergipe, né, para Aracaju, para o aeroporto de lá, ou para o do Recife. E não é Por só que isso. essa penalização para o destino Maceió? Olha, cada vez que a gente tem uma reunião com as empresas aéreas, eles dão uma justificativa. Eles falam o seguinte, que Maceió, quem frequenta, quem voa, são turismo, é lazer. Enquanto Sergipe, Aracaju e Recife, o forte é corporativo. É negócio. Aí eles dizem, para nos convencer, que o corporativo ele paga os custos. E o lazer, é o complemento, ele reduz o preço. Mas tem lazer o ano inteiro. O ano inteiro. Isso não justifica. Recife, você vai para Recife, mas você vai para Porto de Galinha, que tem um fluxo gigante. Exatamente. Então não é justificativa. Não é justificativa de você sair de Belém do Pará para Maceió, você pagar 8 a 10 mil reais.
Não é justificativo. Mais caro do que sair do país. Você sai de São Paulo para Miami, certo? Que são mais ou menos 7 horas de viagem aproximadamente, se eu não estiver enganado. Você paga mais barato, muitas vezes, para São Paulo, Miami, do que vir para Maceió. É uma tarefa para a comissão mista, né? Para a Também. frente parlamentar Porque também. tem que, como a gente solicita aos deputados que vamos fazer uma CPI ou alguma coisa que realmente vamos analisar por que a passagem aérea é tão cara no Brasil, né? Porque as empresas internacionais não querem vir para o Brasil. Já foi aberto todas as facilidades para as empresas, a empresa low E cost. alegam o quê, em geral? Tributação e lei do trabalho, trabalhista. Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo prático. Eles têm uma justificativa, a empresa aérea também. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você viaja para Curitiba. Aí em Curitiba caiu uma névoa que o aeroporto não está podendo pousar o avião. O avião está indo para lá, né? Então ela é desviada o voo e vai para São Paulo. Pronto, a empresa tem que pagar uma multa porque você desviou o voo para São Paulo. Mas ela não tem culpa, é natureza. Pois é, só as intempéries, né? São intempéries do tempo. André, eu estou recebendo o aviso que o nosso bloco está estourado. Essa questão eu gostaria de tratar mais profundamente no próximo bloco. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o empresário André Santos, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui em Alagoas. Entre outros assuntos correlatos, estamos falando sobre a importância do lançamento, ainda este mês, que aconteceu no início deste mês, em Brasília, da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira. Portanto, André, falemos sobre ainda essa questão da malha aérea no Brasil. Você falou é mais cara que se pode imaginar. O que é que ocorre? Por que qual é a justificativa maior de ser tão caro voar no Brasil? Eles colocam que 40% do custo do voo é combustível. Mas os estados já estão dando incentivo de redução de ICMS sobre como o combustível. Alagoas, como Alagoas já está dando. Redução até uma das mais baixas de Alagoas, né? Foi uma das nossas brigas com o governo e conseguimos convencer ao secretário da Fazenda na época que o estado não arrecadava nada. Se você arrecadar R$1, você está arrecadando 100%. Faça um teste, não der certo, você volta para trás. Volta para os seus 27%. Fizeram um teste e viu o resultado. Tanto que hoje já estão fechando com as empresas. Por sinal, a secretária nos informou que está aguardando 2 empresas assinarem. Já está tudo pronto, só falta a empresa assinar e elas não assinaram ainda. E até hoje não entendemos por quê. Para essa redução, porque vale a pena para a empresa aérea transformar. Existe um problema muito sério também, que é o monopólio. Hoje o Brasil só tem 3 empresas que dominam o mercado e não consegue abrir mercado para outras. Outras que já tinham aqui uma empresa americana, ela foi embora, né, dizendo o seguinte, que a alegação das empresas. Ela disse que voava 95% no país dele, nos Estados Unidos, e 5% no Brasil, mas 90 e poucos % dos processos trabalhistas eram no Brasil. Existe um problema muito sério que é a questão da lei do trabalho, é muito pesada para os empresários. Com isso, faz com que as empresas não queiram vir. E o outro problema é a confusão tributária que nós temos aí. São os 2 problemas que eles alegam, as empresas internacionais, para não vir para o Brasil. É o do trabalho, lei do trabalho e os tributos. Vou falar sobre uma questão que está sendo muito comentada, né, em bastidores também, porque envolve o setor da construção civil.
é a construção de edifícios de um quarto, 2 quartos no máximo, muito raro, né? Mais um quarto, para o atendimento do Airbnb. O que dizer dessa situação? O que representa essas construções para imóveis para curta temporada no turismo em relação aos demais? É complicado e pode acabar com a cadeia do turismo aqui no estado. Eu posso citar, hoje em Maceió tem 74 projetos aprovados para a construção de kitnets, ou quarto-sala. E é na parte baixa. A grande maioria é na parte baixa de Maceió. Isso é para trabalhar com turismo, para trabalhar com esses aplicativos de vendas de curta hospedagem, e que isso vai causar um problema muito sério. Primeiro, essas empresas só pagam 2% em São Paulo, ela cede em São Paulo, só paga 2%. E os proprietários aqui, a grande maioria, não posso acusar todos, mas a grande maioria não registra a sua receita, não paga imposto sobre a sua receita. O Airbnb cobra 27% dentro do proprietário, e o proprietário não registra o seu imposto. Qual setor caberia fazer uma fiscalização? Município. O município de Maceió? O município, através do Ministério Público, ele pode solicitar ao Airbnb, como foi citado essa empresa, que passe para a prefeitura a relação de todos os apartamentos que são vendidos no portal dela. E a prefeitura pode ir lá e fiscalizar. Se não fizer, ela está perdendo. Nós temos um cálculo rápido aí que nós fizemos. Hoje Maceió está em torno de 9 mil leitos em Maceió, no Airbnb. Em Maceió tem, em hotelaria, 22 mil leitos. Está chegando quase 50% da nossa quantidade de leitos na hotelaria. Isso atinge frontalmente os hotéis? Diretamente, porque não temos como concorrer com uma empresa que não paga nada, que não tem nenhuma fiscalização. Nós temos hoje 25 certificados que nós temos que pagar, fazer. Se um funcionário meu sobe mais que 2 metros, nós temos que pagar um certificado para ser feito. Tem todo um custo nosso, além dos impostos, encargos trabalhistas, empregos que nós damos, né? Assinamos nossas carteiras de trabalho, nossos colaboradores e tudo. Então, todo esse peso, não temos como reduzir nossa diária comparado ao Airbnb. E nesse contexto, o que dizer da Lei Geral do Aplicativo? Era uma solução. É uma das soluções que nós temos hoje na esfera federal. A Prefeitura de Caldas Novas, no interior de Goiás, tentou uma lei municipal para controlar isso. Eu estive lá recentemente, há uns 2 anos mais ou menos, e fiquei assustado com a cidade. A grande maioria dos hotéis fecharam, transformaram em prédios comerciais, acabou com o hotel, transformou no prédio comercial, porque não tem como concorrer. A cidade hoje tem condomínio de 3.500 casas dentro do Airbnb, por exemplo, vendendo no formato de Airbnb. Então o hotel não tem como se sustentar, porque o custo do hotel é muito alto. As pessoas não imaginam o custo para manter e construir um hotel. Funcionários. Para ter uma ideia, se você vai fazer hoje um hotel, você gasta por apartamento de 200 a 300 mil reais. Menos que isso você não consegue pagar, numa construção de um hotel. Fora isso, a manutenção de um hotel. O serviço. O serviço, o peso do serviço que nós temos, não temos como comparar, concorrer diretamente com esse tipo de aplicativo. A gente propõe o seguinte: ou vocês colocam impostos para ele pagar, ou então reduzem nossos impostos, para que a gente seja uma concorrência justa. Isso não deveria haver uma lei geral para o turismo? Tem a Lei Geral do Turismo, que isso vai nos ajudar em algumas áreas, e realmente é uma defesa que nós temos, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado, está para passar no CCJ para ser votado. Está na mão de outro relator, o outro relator segurou o projeto, infelizmente, e esse atual disse que vai dar andamento, e que ajuda também em outras tarifas e outras coisas que nós pagamos, como, por exemplo, o ECAD, que a gente paga o ECAD nos apartamentos que nós definimos nos quartos. Nossos apartamentos são meus, do meu hotel são meus. Porém, quando você paga a diária para ficar naquele período, aquele apartamento pertence a você. Eu não posso entrar naquele apartamento sem sua permissão. Se você colocar aquela plaquinha, não perturbe, que muita gente não sabe, às vezes coloca e não sabe por que colocou,
Coloca uma Depois reclama que não foi feita a limpeza. Mas por quê? Quando você coloca que não perturbe, o hotel não pode entrar naquele quarto para limpar. Porque pertence não é uma a violação. Você. Violação. Você pode ter deixado dinheiro, alguma coisa exposta, que você não quer que ninguém perturbe como está. Então, naquele momento que você está, naquele período que você reservou, que você pagou por isso, aquele apartamento é seu. É como se fosse um aluguel de um apartamento que você for morar. Então, não podemos morar. Então, o quarto é privado. Isso nos daria, pelo menos, um fôlego, porque a gente não é contra o ECAD, que é aquela cobrança, né, que antigamente era nos rádios, o hotel, nos quartos dos hotéis não tem mais rádio, tem televisão, aí cai em cima da televisão. E é um custo muito alto para a gente, manter o custo de pagar esse ECAD é muito alto, e a gente defende que não, a gente quer pagar, mas vamos pagar nas áreas comuns, que realmente é área comum para todo mundo, porque a partir do momento que é privado, não pertence ao ECAD, por exemplo. Pois bem, eu queria voltar a essa questão do Airbnb. O que dizer, o que é mais prejudicial, ou a questão da segurança do turista, né, que vai... Do morador também, né? E do morador, exato. Do morador do edifício, que é residencial. Que é residencial, não foi construído para fins comerciais. E essa é uma das defesas, das colocações que nós fazemos. Qual é a segurança que você mora no seu apartamento, o vizinho de frente colocou no Airbnb, você não sabe quem é a pessoa que está chegando, você pode fazer a reserva no seu nome e eu ir no seu lugar. Como assim? Você não tem que consultar o síndico do prédio para informar? Não. Você chega no porteiro, mostra a sua reserva e você sobe no apartamento. O Airbnb utiliza o porteiro de um prédio residencial como fosse um recepcionista. E no prédio que não há porteiro, é eletrônica, a porteira eletrônica é mais vulnerável ainda. É mais vulnerável ainda, esse problema. E assim você causa um problema, uma segurança para o morador. Eu conheço gente, eu não vou citar o nome, mas que os vizinhos, chegaram gente que ele precisava, tinha tudo para ser traficantes. Estava claro, explícito, tanto quanto nós ficamos com medo. Fechamos nossos quartos, porque a gente não queria conviver dentro do prédio, porque a gente sentia insegurança enquanto essas pessoas estivessem. Que há problemas em garagens, né? Garagem, a falta de respeito. Do jeito que entra no elevador sem... Eu vou dar um exemplo prático. Em Santiago do Chile, uma família de 5 pessoas, marido, esposa e 3 filhos, pegaram um apartamento do Airbnb, houve vazamento de gás, todos morreram e ninguém pagou nada por isso. Qual a segurança que você tem? Agora, você imagina se isso acontecesse num hotel. É um escândalo. Não é só o escândalo, o hotel quebrava. Pois é, um porque o hotel é obrigado a ter esse cuidado. Então, nós íamos pagar tudo da pessoa e tudo mais. Eu conheço hotéis que fechou porque houve um acidente, uma pessoa morreu de intoxicação, e o hotel não teve como um hotel de rede, não teve como manter. Ele teve que vender porque realmente não tinha condições de trabalhar dessa forma. E uma família dessa que morre, por exemplo, em Santiago, o que aconteceu com o Airbnb? Nada. Hoje, tem-se já quanto percentualmente se trabalha com a Airbnb aqui em Alagoas? Em janeiro, eu tenho 2 dados. Em janeiro do ano passado, eles tinham 1.020 apartamentos. Em janeiro agora já estava em 1.640. Aumento considerável. E eu acho que já tem 9 meses, né, contando de janeiro para cá, eles devem estar em torno aí de 1.800 apartamentos aqui em Maceió. Se você colocar para com 4 pessoas em cada apartamento, porque você não tem controle quantitativo. Qual é a diferença entre os aluguéis que são feitos aqui no Brasil, no geral, incluindo Alagoas, claro, e em outros países, em outras cidades? Hoje, lá fora, já se percebeu que o Airbnb, ele tem áreas que pode ser trabalhado, mas não na área turística, porque está prejudicando toda a cadeia do turismo. Por exemplo, Nova York agora recentemente, ele determinou novas leis que fazem que tem que ter no mínimo 90 dias, que não pode ser edificações, prédios, apartamentos que estejam na área turística. Posso citar outro exemplo como Barcelona também fez isso. Londres também já fez isso. As cidades que trabalham fortemente com o turismo perceberam que isso não favorece ao turismo.
Pela insegurança. Pela insegurança, pela dificuldade, e vai criando o quê? Vai quebrando os setores. Eu posso citar, porque eu tenho esses dados, os hotéis de 2 e 3 estrelas estão sofrendo fortissimamente a influência do Airbnb no setor. Tá? Se você me perguntar quais são as melhores ocupações, ou as ocupações mais baixas, são os hotéis de 2 e de 3 estrelas. Isso é porque o Airbnb ataca diretamente esse perfil. O perfil de 4, 5 resort já é um outro perfil que prefere ficar no hotel. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe André Santos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui em Alagoas, e nos fala sobre essa boa novidade para o setor, que é a criação da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira. André, sobre um dos tópicos, né, que vai incidir no trabalho dessa frente parlamentar, está relacionado a melhorias na prestação de serviço. Dos serviços, no plural. Eu pergunto, em relação a esse quesito, o que dizer da mão de obra aqui de Alagoas? Posso falar de Alagoas como do Brasil? Do Brasil como um todo. Realmente, a gente houve uma melhora, lógico, mas ainda está muito aquém da qualificação nossa com o padrão europeu, padrão americano, principalmente europeu. O que é decisivo para que isso? Por exemplo, um garçom, ele precisa de 1 ano de curso para se definir como ele é um garçom. Mas na Europa, os garçons são os estudantes que vão... Mas existe uma base que aí nós vamos entrar na educação. Me assustou recentemente que saiu um dado do IBGE que de 15 a 26, se não me engano, em Alagoas, que equivale a 17% desses jovens são analfabetos. Não estou nem dizendo semi-analfabetos, estou falando analfabetos. E é preocupante, porque a gente está lutando, imagina, nós estamos lutando para a qualificação da mão de obra nossa. E o governo tem feito ações para... O governo houve agora... fazer esse enfrentamento. Houve um investimento de todas as esferas, município, estado, estão tendo, mas ainda está muito aquém para abraçar esses jovens. Da necessidade do desenvolvimento econômico do por Estado. Exemplo, esses hotéis e resorts que estão sendo construídos em regiões que não são ainda regiões fortes em turismo, eu conversando com os gerentes e tudo mais, o que eles mais reclamam é a qualificação da mão de obra nossa. Porque a gente precisa qualificar melhor o nosso colaborador, a nossa camareira, o nosso garçom, e isso requer tempo. Aí começa pela base. O nosso problema no Brasil, aí eu digo no Brasil, é a base. A base nossa ainda de educação, de estudo... É frágil. É frágil. Eu lembro do meu pai, como estudava em colégio público, era uma referência. Ninguém tinha colégio particular, poucos colégios particulares aqui em Alagoas. E meu pai veio... Era uma disputa conseguir uma vaga, por exemplo, no CEPA, né? Pronto. O antigo CEPA. O CEPA era uma referência, né? O que é o CEPA hoje? Né? E que o estudo caiu muito a qualificação deles, do estudante como um todo. Então, quando ele chega na mão da gente, para a gente qualificá-lo, requer tempo, né? Um estudante na Europa, quando vai trabalhar em restaurante, ele já tem uma base, desde de novo, de entender da coisa, do processo.
Isso favorece muito. E no nosso caso especificamente, nós temos grandes dificuldades em qualificação. Com esses hotéis aí, resorts que foram abertos, que ele não abriu todos os apartamentos por falta de mão de obra. Tiveram que segurar apartamentos prontos, mas não tinha camareira, por exemplo, para ajudá-lo, e garçom. Para você entender a dificuldade, para que seja qualificado. Eu recentemente falei que vai ter foi anunciado, né, um hotel... Cursos específicos para a área. Tem que investir com 1 ano, 2 anos antes. Eu até comentei com o gerente geral desse grupo, que pretende fazer um hotel no Litoral Sul. Eu fiz, olha, quando você colocar a primeira pedra, para começar a construção do hotel, você já começa a fazer... Nós estamos dispostos, a BH, junto com o sindicato, né? junto com o Sindal e a BH, junto com o Senac e tudo mais, qualificar esse pessoal com 1 ano antes. Porque senão eles vão pegar pessoas realmente que vai dar muito mais trabalho do que ele fazer uma qualificação com antecedência. Hotelaria e turismo tem que ser algo assim adotado pelo Estado brasileiro? Sim. Porque hoje, por exemplo, eu vou dar exemplo prático, Alagoas com Maceió, por exemplo, nós somos o maior pagador de ISS em Maceió. Hotelaria. É um dos setores que mais emprega hoje no estado e poderia ser um dos maiores que emprega no Brasil. Porque você imagine, por exemplo, eu não vou citar o nome de um estabelecimento aí, uma barraca de praia que tem aqui na Orla, ele tem 85 funcionários. 85? Você vai para uma indústria hoje, mais recentes, quantos nós trabalhamos na indústria hoje? São poucos. Porque tudo é automatizado. E serviço é mão de obra. E como está a ocupação hoteleira em Alagoas? A gente sabe que quando ocorre um feriado próximo do final de semana, é geral, não é? Nós tivemos agora, esse final de semana, foi excelente a ocupação. Nós tivemos uma ocupação hoje que realmente foi a maioria. Nós estávamos com a expectativa, nós fizemos uma pesquisa junto com nossos colaboradores, nossos associados, e estávamos com 88%. Mas eu avisei, falei, olha, estamos com 88%, mas eu tenho certeza que vai chegar a 90%, a 92% no mínimo. E qual é o percentual do que vem voltar? A gente tem um índice... Vocês têm um índice? Não, exato, estudo específico não, mas nós temos um índice muito... Animador? Animador de retorno. Porque ele mas eu defendo o seguinte, que Maceió tem produtos que você tem como passar a semana inteira conhecendo. Mas precisamos criar aí a culpa nossa também, nós empresários aqui de Alagoas, de criarmos novos produtos turísticos. Pois bem, aí, antes disso, eu vou perguntar sobre a questão das tarifas da hotelaria aqui em Alagoas. Uma informação de que hoje elas estão os valores mais baixos do que era antes da pandemia. Está quase, está se recuperando, eu diria. Está quase chegando, vamos dizer assim, próximo. Porque a gente vai precisar de mais ou menos 5 anos pós-pandemia para dizer, Gorete, recuperamos a nossa tarifa como está. Porque a gente vai acontecer o seguinte, se anualmente nós aumentávamos, sei lá, 5%, 6% na nossa tarifa, a gente vai ter que aumentar 8%. E anualmente até atingir e voltar ao patamar que nós trabalhávamos antes da pandemia. Que realmente, e antes da pandemia já não estava satisfatório. Porque aí eu volto a dizer, problemas de imposto, custo hotel é muito alto, custo de turismo é muito alto. É muito alto para a gente, então a gente precisa de uma margem mais Essa mais história alta. De dizer que Maceió, a capital, é uma cidade para descansar no carnaval. Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que se bater numa lata, o próprio alagoano corre atrás. Ninguém fica parado. O que acontece com a gente? Nós temos vizinhos muito fortes do turismo, de carnaval. A gente podemos citar Olinda e Salvador. E isso dava um volume muito grande para esses 2 destinos. E o que acontecia muito, que acontece até hoje, as pessoas que não querem mais esse tipo de carnaval, vêm para Maceió para relaxar. E com isso, o turismo trabalhou, dizendo, quer descansar, vem para Maceió.
Mas hoje não está muito assim não, que tem as prévias carnavalescas. Agora, as prévias são ainda um E pecado. falta pouco para que as prévias não Alongue mais. Não alongue para O que eu acho, a festa geral. acho que falta para a gente é divulgar a nossa prévia. Antes do carnaval, o que acontece? A hotelaria leva uma pancada, como eu digo sempre, que é uma semana antes do carnaval e uma semana depois do carnaval. O brasileiro não viaja um final de semana antes do carnaval. Ele vai juntar seu dinheiro para curtir seu carnaval. Então a gente leva um baque muito grande. Mas a prévia nossa é excelente. O Pinto e outros blocos que saem, leva a multidão. E o turista adora. Eu digo que a gente conhece, eu conheço do turismo. A gente está no hotel, a gente vê os turistas felizes pelo desfile e tudo mais. Precisamos divulgar esse produto. Lá fora, não aqui só, em Maceió, não só em Alagoas. Eu estou colocando para divulgar para o Brasil a nossa prévia, que é tão bela como outras prévias que tem pelo Brasil afora, entendeu? Uhum. Em relação aos outros setores do turismo, como eles viram essa postura de se criar essa frente parlamentar mista? Porque favorecendo a hotelaria, vai favorecer também os outros setores também, que são envolvidos diretamente com a gente. Eu nunca esqueci um secretário de turismo dizer o seguinte: eu trabalho para lotar os hotéis, eu não quero saber outra coisa. Aí perguntava, mas por que o senhor está preocupado em lotar os hotéis? Ele diz o seguinte: eu lotando os hotéis, os outros setores serão abastecidos. A economia, né? A economia como um todo, mas assim, ele fala, os restaurantes vão ficar cheios, a lavanderia vai lavar mais roupa, a panificação vai vender mais pães para os hotéis. Então começa o transfer, receptivos, beach clubes e outros mais vão crescer conjunto com a quantidade de turistas que vem para o destino, entendeu? Voltando à criação dessa frente parlamentar mista da hotelaria brasileira, qual é o ponto principal que é visto através da formação dessa frente? A interlocução, por exemplo, com esferas federais, com a esfera federal, no âmbito maior, que é do Congresso e do governo, Exato, o governo federal. Nesse aspecto, vocês esperam que as mudanças elas ocorram com mais velocidade até então? Não só que seja com mais velocidade, mas que a gente tenha vozes em defesa da nossa categoria, do nosso setor. Porque muitas vezes a gente não tinha voz e quando a pessoa não conhece, não respeita. Né? Quando você não conhece alguma coisa, você não respeita um destino local. As pessoas não conhecendo o que é o turismo, o que é a hotelaria, termina achando que são bobagens, que passa por cima, bota imposto, bota várias coisas que não há necessidade, até prejudicando o hotel. Eu vou dar exemplo prático. PCD, no Brasil estão querendo colocar, o que é PCD? Pessoas com deficiência. Querem colocar em apartamento PCD 10% na hotelaria. Como em contrapartida, o país que tem mais deficiente físico é o americano, é os Estados Unidos, por causa das guerras que eles participam, e lá são 2%, e na Europa são 3%. E aqui querem colocar 10%, mas não existe nenhum lugar do mundo com 10%, porque um apartamento específico para o PCD, ele é diferente. Você não tem box de vidro, você tem que ter piso reto, uma barra. Porta é investimento. É um investimento. Porta de 90 a 100 centímetros, a cama tem que ter esse espaço também de 1 metro ao redor da cama. São várias exigências que terminam, o próprio cliente não quer ficar num apartamento desse. E como assim? eu digo claramente, eu fiz um estudo no meu hotel, isso já faz 5 anos, eu olhei, examinando, puxei todos os meus hóspedes. Eu só tive durante o ano inteiro 2 hóspedes com PCD, que não quiseram ficar no apartamento de PCD. Mas agora a gente... E não ficaram? Não quiseram, porque não viu necessidade. Então, às vezes, as pessoas têm que... Eu até conheci com uma deputada na época, e eu mostrei a ela sobre isso. Ela não entende, depois ela entendeu. Poxa, eu não tinha pensado. É por isso que essa frente parlamentar é importante. Porque nós vamos ter voz lá dentro para eles entenderem que a gente defende o PCD, que a gente propõe 2 a 3% de PCD. Deveria ser um padrão internacional, não? Exato. De cobrança. E a gente ampliou mais ainda. Coloca 2% de PCD e 3% com apartamentos adaptados. Uhum. O que é? Barras em alguns locais, telefone para surdo, que tem,
alguns equipamentos que adequem a uma coisa específica que não vai atingir no layout, no design do apartamento. E também, como eu falei, o custo, não elevar o custo do apartamento. Porque o apartamento não vai ser ocupado 10%. Não existe isso. Não tem nenhum lugar do mundo que consiga ter um volume desse. No geral, o que dizer? Há já uma agenda de trabalho dessa frente parlamentar junto aos representantes do setor turístico? Hoje, nesse momento, o nosso presidente está lá com os representantes, conversando com os senadores que fazem parte do CCJ sobre a reforma tributária, que hoje é nosso primeiro foco. O foco hoje da nossa entidade, do setor hoteleiro, é a reforma tributária, que para a gente é mais importante nesse momento. André Santos, empresário da indústria hoteleira e representante aqui, presidente da ABIH aqui em Alagoas, eu agradeço mais uma vez a sua participação, a contribuição para um debate sobre um elo de desenvolvimento aqui do estado de Alagoas, que é o turismo. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Algumas considerações? Não, só tenho a agradecer o convite, estamos sempre à disposição, que é importante se conversar sobre turismo para a população mesmo entender por que levanta uma bandeira, uma defesa e outras coisas a mais. A gente sempre tem uma frase nossa que a gente sempre diz: o que é bom para o cidadão é excelente para o turista. Então isso, a população entender que as bases da infraestrutura sendo boas, o turismo está felicíssimo com isso aí. Então, esse é o nosso pensamento. Obrigado também. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.